convido o Fúlvio para fazer a abertura do nosso último painel, que eu também acho que vai fechar com chave de ouro aqui essa nossa discussão. Fúlvio, por favor. Isso. Está aqui. Tá. Bom, acho que para manter o alto nível que a gente viu aí no dia de hoje, eu vou contar aí, felizmente, com alguns colegas do mercado e a gente vai falar de tema que, logicamente, está relacionado, que é inovação, integração e acesso. Isso me levou a lembrar a minha entrada no trabalho conjunto com a CBDL lá em 2012, onde eu comecei buscando um pouco mais de conhecimento sobre acesso e também mencionaram o nome do Dr. Gastão aqui. Foi muito interessante, eu não sabia nada de acesso, a verdade é essa naquele momento. E numa viagem para um dos congressos, coincidentemente, eu peguei o mesmo voo com ele. E eu fiquei sabendo que ele estava trabalhando essa parte de uniformizar LOIC, criação de TUS, TIS. E ele me deu uma aula ali no aeroporto e dali em diante ele sempre esteve aberto para consultas, então foi assim o meu guru também nessa parte de conhecer o básico e, digamos, foi quem, de fato, colocou essa palavra, né, da interoperabilidade no nosso dia a dia e hoje a gente precisa e trabalha para conquistar isso, né? Tá, então eu estou honrado de fazer esse debate aqui. A gente vai contar com a doutora Ana Requejo, da Ologic, o Guilherme Amber, da Cidine, a Marcela, da Anvisa, e a doutora também Tereza Veloso, da Sul América, e um pouquinho diferente das outras, do debate anterior, a gente vai ter duas apresentações. Então, acho que a gente pode começar com a doutora Tereza para apresentar aí os slides, e depois a gente passa para a Marcela. E aí, Guilherme e Ana, acho que a gente assiste sentado, depois eu chamo vocês para participarem aqui, tá bom? Obrigado. Na verdade, eu acho que nem precisava de slide, mas vai ser bacana. Vai ser bacana, e são 4 slides assim, só para vocês entenderem o contexto. Tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer. E meu agradecimento é duplo, tá? Porque trazer uma operadora de plano de saúde para um evento como esse é, no mínimo, uma inovação, se é que eu posso chamar dessa maneira. E, assim, não esqueçam nunca de que a gente é parte integrante da cadeia e que, no fim de tudo isso, certo? O paciente é o centro do cuidado e é o que a gente olha. A gente já vem na Sul América há muitos anos tentando mudar um conceito de seguradora e fazer as pessoas entenderem, certo, que nós somos uma operadora de saúde e cujo grande desafio, certo, é cuidar do paciente na sua integralidade, que não é fácil. Então, assim, eu não tenho nenhum conflito de interesse, isso é mania de médico, né? Acostumada a congresso médico, então a gente sempre coloca isso na apresentação. Eu sou diretora técnica da Sul América, mas com muito orgulho, certo? Eu sou médica. Eu sou pneumologista, sou intensivista. Durante 35 anos, eu atuei como médica e como gestora de plano de saúde. Já tenho aí uma carreira em operadora de plano de saúde de 30 anos. Eu comecei lá na velha Medial, que nem existe mais. Passei pela Mil, passei pela Intermédica e estou Sul América nos últimos 14 anos. E, assim, adorei ver a palestra inicial, porque tem 14 anos que eu brigo por interoperabilidade, né? E, assim, nem dizendo assim, que eu estou querendo, certo, obter um volume gigante de dados. Tá? O que eu busco é única e exclusivamente, certo, o mínimo possível de informação para que eu possa coordenar o cuidado dos meus pacientes,
para que eu possa começar a medir um desfecho final e até para que eu possa mudar o modelo de remuneração que eu venho fazendo aí ao longo de muitos anos, priorizando, certo, e oferecendo, certo, os maiores recursos a quem faz a melhor entrega para os meus beneficiários. Eu trouxe esse primeiro slide para vocês aqui, para vocês entenderem o nível de preocupação que a gente tem hoje com o sinistro ambulatorial. Durante anos e anos e anos, a gente brigou muito pelo sinistro hospitalar. E lá a gente foi fazendo empacotamento, e a gente foi mudando o modelo de remuneração, e o modo com que compra material. Foi se mudando todo o contexto do modelo de contratação da parte hospitalar. E hoje, certo, apesar, certo, das grandes inovações e tecnologias, a gente tem um sinistro hospitalar relativamente controlado. E olha o que aconteceu depois da pandemia. Tá? Quem foi que se destacou e o que vem crescendo, certo, a cada ano. Hoje, certo, o sinistro ambulatorial ele já ultrapassa o sinistro hospitalar. E quando a gente olha para o sinistro ambulatorial, a gente olha basicamente para duas coisas. A medicina diagnóstica, em primeiro lugar, e, na sequência, a parte de drogas e medicamentos, que aí a gente está basicamente falando das novas terapias, de oncologia. Ora, a gente precisa atuar rapidamente na medicina diagnóstica. Lá atrás, a gente já pedia uma integração para que a gente pudesse reverter, na verdade, certo, o que a gente tem de desperdício nessa cadeia para aumentar acesso. Não é que a gente quer fazer menos exame do paciente, eu quero fazer os exames corretos e eu quero usar o save desse dinheiro para que um dia eu possa fazer exatamente o que foi falado aqui. Eu não quero nem ver o pedido. Eu quero ter certeza, certo, do que está sendo feito no meu paciente é o que precisa ser feito. Hoje eu não tenho essa segurança. Tá? Hoje eu tenho muita dificuldade, porque o que eu vivo no meu contexto geral são múltiplas repetições de exames, muitos pedidos inadequados e muito gasto de dinheiro, certo, onde a gente poderia estar utilizando em coisas que não necessariamente estão no rol. Tá? Então, assim, quando eu fiquei pensando assim, o que é que eu vou trazer? Certo? Eu tenho tantos cases. Eu ia até contar um case na mesa anterior, mas aí a mocinha do microfone barrou meu microfone ali, por causa do tempo. Tá? Mas a gente estava falando de não ter pedido, tá? De aumentar acesso. Todos os anos a gente faz uma campanha dentro da Sul-América de câncer de mama. Tá? A gente elege alguns parceiros, a gente tira o pedido, né? E a gente chama todas aquelas mulheres que estão em faixa etária que precisam fazer mamografia. A gente avisa, a gente cria mecanismo com os parceiros para eles sinalizarem para a gente uma resposta para que a gente possa já fazer dentro da nossa conectividade, certo? A depender da gravidade do que é encontrado, um direcionamento, seja para um ginecologista, um mastologista, ou diretamente para um oncologista. A adesividade é baixíssima. Muito baixa, gente. As pessoas não acreditam, certo, que a operadora de plano de saúde quer fazer alguma coisa que é benéfica. A ideia conceitual final sobre uma operadora de plano de saúde é que ela sempre quer ter a maior lucratividade possível, cobrar o mais caro possível, em detrimento da saúde do beneficiário. Então, isso tem um trabalho exaustivo nosso, certo, que a gente precisa fazer, mas, mais do que tudo, certo, a gente precisa trabalhar integrado. Médico, operadora, prestador. Porque, afinal de contas, eu vendo um serviço que não é tangível. Quem tangibiliza, certo, lá na ponta, aquilo que eu vendo e aquilo que eu entrego é o prestador. Então, assim, algumas pessoas brincam comigo que eu sou super rigorosa na entrada de prestador da Sul-América, que a rede da Sul-América não é uma rede grande. É isso mesmo. No fim das contas, eu sou a responsável técnica pela empresa e eu tenho que olhar para a qualidade do que eu ofereço ao meu beneficiário. Então, eu tenho que ter cuidado e a gente tem que buscar mesmo os melhores caminhos. Eu trouxe um case para vocês aqui, tá? Que é de CAR-T. Tá? Eu podia ter escolhido qualquer um dos múltiplos cases que a gente tem lá dentro,
Mas a gente vem falando tanto desse tipo de terapia, né, que esse é um exemplo clássico. Olha o que aconteceu em 2023, 24 e 25. Eu acabava por liberar o IESCarta, que é o exemplo em si aqui, porque é dele que a gente está falando, apenas por liminar. Tá? Como é que ficava? Certo? Eu tomava liminar, eu recorria, ia lá, vinha cá, e o paciente levava 100 dias para receber, e, às vezes, perdia a janela, certo, do que era para ser feito e do que a gente tinha que oferecer. Tá? Ora, a gente resolveu fazer uma interoperabilidade. Certo? Chamamos todos, tá? Nos juntamos, certo? Nós, a CAIT, tá? Uma equipe médica que não é da Sul-América, a equipe médica da Sul-América, para que a gente pudesse dar como liberalidade, certo, o IESCarta. Tá? Então, hoje eu tenho segurança, certo, de que o tratamento está bem indicado, tá? Que o pedido está bem feito. Tá? Eu tenho 2 equipes técnicas e a equipe da própria CAIT validando se o procedimento está correto ou não está correto. E, quando não está correto, eu recebo um material, certo, para que eu possa, entre aspas, me defender e mandar uma negativa mais substancial, certo, para o beneficiário, para ele entender por que não está sendo autorizado. Tá? A comunicação com o cliente não é só com o cliente final, porque, já que eu estou dando uma liberalidade que custa mais de R$1 milhão, eu preciso do cliente final, o pagador da conta, que, diferente até do que eu vi aqui agora, tem crescido muito na participação do dia a dia da gestão, tá? Especialmente os maiores. Estão cada vez mais integrados, certo, no cuidado dos seus beneficiários. Isso é uma notícia boa, porque, até um tempo atrás, o estipulante não participava em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tá? Então, o cliente autoriza, certo? A coleta é feita, a infusão é feita, né, em 10 dias. Em 10 dias, a gente fecha todo o processo e a gente está dando, por liberalidade, certo, ao beneficiário, uma droga que, sem dúvida, certo, muda a qualidade de vida, muda o desfecho desses pacientes. Ora, qual é o papel da indústria nisso aí? Tá? Compartilhamento de risco. Tá? Então, o modelo de pagamento, ele tem os checkpoints do processo, então a gente faz um pagamento inicial no momento da infusão, e agora os pagamentos subsequentes a gente faz até 18 meses. Acompanhamos juntos o paciente, se houver óbito, certo, por qualquer doença, não precisa ser pela doença em si que está sendo tratada. Esse pagamento é suspenso. E, assim, ganha o beneficiário, certo? Ganha a gente que oferece uma qualidade de assistência melhor, né? Dá um desfecho melhor para esse paciente. A gente corre com o processo, então o paciente recebe num tempo adequado a medicação que ele precisa. Ora, se eu consigo, certo, tirar desperdício da cadeia, eu consigo fazer isso para milhares de coisas. Né? E, hoje, apesar disso não ser claro, certo, para a comunidade de uma maneira geral, pelo menos na Sul-América, a gente tem incontáveis projetos desse tipo, certo? Alguns com a indústria, alguns com prestadores, alguns com todos envolvidos, e a tendência é que a gente cresça mais com relação a isso todos os dias. É isso. Muito bom. Obrigado, doutora Tereza. De fato, eu gostaria de parabenizar a Sul-América por essa abertura, por esse novo formato de relacionamento, né, com os prestadores de serviço, com o próprio paciente. Eu acho que a gente tem que buscar esse tipo de novo modelo também com as outras seguradoras, com as outras cooperativas, né? Bom, dando sequência aqui, então agora a gente vai trazer um pouquinho da visão também de outro agente muito importante no nosso mercado, né, que é a agência reguladora, no caso a Anvisa, que, por sinal, tem sido muito parceira nossa, aqui representada pela doutora Marcela. Por favor, doutora Marcela, é um prazer sempre poder contar
com a Anvisa, e não tenho dúvidas de que essa aproximação é muito importante para todos nós aí. Por favor. Bem, bom dia. Obrigado, Fúvio. Obrigado, Carlos, também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É uma responsabilidade grande quando a gente ouve falar Anvisa, mas eu represento apenas um dos setores da agência hoje, que é a parte da regulação dos produtos para diagnóstico in vitro. Né? Vocês aqui têm outras interações também com a agência, que envolvem, muitas vezes, a parte de importações de produtos, a parte de serviços laboratoriais, né, serviços de saúde, e eu estou na parte da regulação dos produtos. Então, eu acho que, assim, em primeiro de tudo, eu já me sinto bastante satisfeita, né, por essa oportunidade, porque eu já ouvi aqui hoje, porque o tema principal que eu vou levar desse encontro não é nem a interoperabilidade, é o que a gente ouviu a manhã toda, da importância da integração. Eu acho que isso é o ponto fundamental. Acho que tudo que a gente consegue em evolução, né, porque tudo é gradativo, ele depende muito da comunicação e também da integração. A participação de todos juntos é que faz com que a gente tenha um resultado favorável, né, quando a gente fala do aspecto de saúde. Então, até eu fiz uma apresentação muito mais voltada para as questões de produtos, mas vou passar aqui para aquilo que de fato importa. Então, eu estou há 21 anos já na agência, na parte de regulação de dispositivos médicos, especificamente em IVD. Né, sou hoje gerente da área de produtos para diagnóstico in vitro e gerente geral substituta na parte de tecnologia de produtos para a saúde. Eu tenho mestrado em administração pública e algumas especializações em vigilância sanitária, em biotecnologia, e estou cursando agora também em ciência de dados e inteligência artificial, porque o conhecimento é a nossa fonte de ação, né? A gente precisa estar sempre buscando. Eu falo que escolher o setor de saúde é ter certeza que a gente não está numa área que fica estagnada, em momento nenhum. Então, a gente está sempre descobrindo coisas novas, a gente está sempre evoluindo, e, para isso, a gente precisa correr atrás do conhecimento. E, para falar dos aspectos de inovação, a gente sempre ouve falar também, tem que lembrar que, para qualquer tipo de inovação, seja ela incremental ou disruptiva, ela tem sempre propósitos. Né? Eu posso ter uma inovação voltada ali, principalmente, para uma integração de plataformas, para que eu consiga trabalhar questões voltadas à interoperabilidade. Eu posso ter inovação voltada à expansão do acesso, e acesso é um termo muito particular. Né? Quando a gente fala no acesso no contexto da Anvisa, por exemplo, ele pode ser o ponto de partida, porque, para ter um produto no mercado, eu preciso primeiro registrar esse produto. Então, eu posso falar do acesso no registro. Eu posso falar no acesso quando eu falo das questões de importação. Eu posso falar do acesso quando eu falo de questões econômicas, da possibilidade do diagnóstico chegar até a ponta, até um determinado paciente. Então, o contexto de acesso ele é bastante amplo. Eu posso ter inovação também voltada ali para um aumento da produtividade, né, melhores ganhos, uma maior eficiência, né, redução do tempo em que eu posso ter a utilização de um determinado produto ou diagnóstico, ou mesmo na redução de custo. Então, essa proposta da inovação ela tem diferentes motivações e não tem aquela que é uma melhor do que a outra. Né? Então, toda vez que a gente discute esse tema, a gente tem que entender que existe uma motivação por trás de qualquer processo evolutivo que a gente fala em produtos. A nossa percepção hoje dentro da agência é que, no contexto que a gente tem de tecnologias atuantes no presente momento, a gente está vendo um fortalecimento, principalmente, da medicina personalizada, né? Tanto na parte das terapias, como também na parte de diagnóstico. A gente vê também a possibilidade de uma maior compreensão da progressão das doenças e identificação de biomarcadores de forma precoce, né, que pode ser um benefício aí para o contexto da saúde. Então, aqui eu só quis trazer para vocês o que é esse impacto da regulação. Né? Escrever um regulamento não é algo simples, porque, ao mesmo tempo que esse regulamento ele tem que ser robusto, ele não pode ser rígido, né, a ponto de não permitir que a inovação, né, possa fazer parte. Então, ele tem que ser robusto para garantir a segurança e o desempenho de um determinado produto e, ao mesmo tempo, flexível para permitir que novas tecnologias ou produtos possam também fazer parte, sem que você tenha que fazer um novo regulamento a cada nova tecnologia que surja. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser abrangente, porque a gente tem uma diversidade muito grande de produtos.
Então, ter um regulamento não é algo simples, né? Fazer um regulamento não é algo simples. E a gente tem aqui, dentro desse contexto, eu trouxe aqui um pouco da parte da inteligência artificial, que é a discussão que também se tem em voga hoje em dia. E, quando a gente fala da inteligência artificial, a gente tem dentro do nosso setor também a parte dos softwares como dispositivos médicos, e eu vou mostrar aqui para vocês um dado, mas muitas informações precisam ser avaliadas quando você fala só sobre a parte da inteligência artificial, né? Ela envolve aí a parte da Lei de Proteção de Dados, e ela é diferente entre os países. Então, a gente fala de algo, se a gente fala que os produtos circulam globalmente, imagina quando a gente fala de tecnologias que já são virtuais e integradas, né? Então, aquilo que pode estar adequado para um país, ele pode não atender a critérios específicos de proteção de dados previstos para outro. Então, essa parte de softwares tem bastante particularidades a serem discutidas. Cibersegurança, né, a possibilidade de você ter explicação para você entender como que aquele algoritmo, aquele produto, aquele software chegou a um determinado resultado. A parte da responsabilização, né, um erro nessas informações é responsabilidade de quem? De quem desenvolveu, de quem aprovou, de quem disponibilizou, de quem usou, enfim, então são pontos a serem discutidos. Aspectos éticos, né, porque muitas vezes os algoritmos eles podem ter informações que são seletivas, né, e ele trazer ali algumas questões ligadas também a contextos preconceituosos. A parte da transparência, a gente tem no Brasil também a Lei de Acesso à Informação, então a gente precisa ter a garantia de que a gente consegue conhecer, né, como aquelas informações foram obtidas. Interoperabilidade, a gente falou disso a manhã toda, e os aspectos de governança. Então, isso aqui é só olhando para um contexto que é de inteligência artificial, né? E cada tipo de segmento dentro da inteligência artificial, envolvendo machine learning, ou muitas vezes deep learning, que é o LLM, né? A gente vai acrescentando camadas de complexidade. Então, não é algo simples, a gente precisa aprender a lidar com todos esses contextos. Hoje, na parte de softwares, aqui era só para dar um dado para vocês, mas isso aqui é muito voltado para produtos. Eu tenho ali, só para vocês conhecerem, desde 2015 até 2025, o volume de submissões de softwares que a agência recebeu, então, é um volume crescente. Apesar do dado de 2025 ali, ele parecer menor, ele ali representa só o segundo trimestre. E esse dado ali já mostra que, no segundo trimestre de 2025, a gente já tinha mais do que o total de toda a submissão do ano de 2022 só para softwares. E essa submissão inicial ali, só do segundo trimestre, ela já representa pelo menos 30% de tudo que entrou, já envolvia inteligência artificial. Então, se a gente fizer uma projeção, esses números certamente são muito maiores, e acredito que em 2026 a realidade vai ser completamente diferente. E aqui é só para vocês saberem que já existem várias instituições que discutem a questão da regulação da inteligência artificial também no contexto em saúde, né? Isso inclui a Organização Mundial de Saúde, OCDE. No Canadá tem a Declaração de Montreal, Europa, Estados Unidos e Japão têm regulações específicas, tem uma ISO também voltada só para esse propósito, e no Brasil a gente tem resoluções específicas para o software e também um projeto de lei que circula especificamente para discutir esses pontos. E o que a gente acaba fazendo, né? Então, assim, a agência ela não cria regulamento por conta própria, né, sem considerar o cenário internacional. Então, hoje a gente trabalha num fortalecimento da convergência regulatória, porque a gente fala justamente de um contexto que a gente nem usa mais esse termo globalizado, né, mas a gente fala completamente sem fronteiras. Então, hoje a gente tem o Fórum Internacional de Reguladores em Dispositivos Médicos, que é o IMDRF, onde a gente discute todos os critérios voltados à parte de regulação de produtos, né? Mas ele não é o único, a gente tem vários outros organismos em que a gente participa, para a gente poder justamente fortalecer o contexto, que é aquilo que é o principal que precisa ser observado, mas trazendo ali as particularidades, preservando as particularidades da realidade de cada um dos países, né? Que tem estruturas, recursos completamente diferentes. Então, a gente precisa trabalhar também na convergência, mas com respeito às particularidades. E aí, os grandes desafios regulatórios que a gente tem nesse cenário, primeiro, é porque as tecnologias elas se desenvolvem muito rápido, e certamente muito mais rápido do que qualquer tipo de regulamento possa vir a ser criado. Então, a gente tem esse grande desafio, né? E aí, eu lembrar para vocês aqui também que o aspecto regulatório é o seguinte: a tecnologia ela passa pela agência reguladora, mas ela não é parte, ela não começa ali, né? Então, assim, a agência é só um caminho por onde aquilo ali vai passar,
e ele passa com o intuito de agregar segurança e confiabilidade. A gente tem, então, um desafio bastante importante para quem trabalha no contexto da regulação, que é a necessidade de atualização do conhecimento constante. Então, é contínuo, toda vez que a gente fala de algo que é inovador, a gente precisa dessa parceria, desse elo e dessa integração, para que a gente possa trabalhar junto e entender o que é o novo produto, entender o que é a nova tecnologia, para poder, sim, pensar nas questões dos riscos e da necessidade de atuação em cima desse contexto. E a gente tem hoje, então, dois outros caminhos. Vocês certamente vão ouvir falar de sandbox regulatório ou breakthrough device, são termos utilizados, geralmente, pelo FDA, mas eles envolvem ali também o que a gente chama de regulação ágil, né, que são novas propostas de atuação para que a gente consiga dar abertura para novas tecnologias, né, sem que a regulação seja, de fato, um limitador para que esse acesso possa acontecer. Então, acho que, em linhas gerais, espero ter sido breve, mas essa era a intenção de compartilhar com vocês a perspectiva da regulação nesse contexto da inovação. Obrigada. Obrigado, doutora Marcela. Por favor, pode tomar. Eu chamo os demais integrantes, doutora Ana Requejo, doutora Tereza, o Guilherme, doutor Guilherme. Eu também vou tomar assento. Essa apresentação da Marcela foi bem interessante, né? A gente acaba que a gente discute muito, a maioria que está presente que é da área comercial, então a gente acaba discutindo muito modelo de negócio e dinâmica de mercado, mas a vida também de quem está lá em Brasília na Anvisa não é fácil, não, porque, de fato, acompanhar essa parte da inovação e ter o dinamismo para poder criar essa regulamentação que não estrangule, né, a inovação, isso é crítico e é desafiante mesmo, né? Então, desse ponto de vista, parabéns pela abertura e, assim, o que eu posso dizer em nome da CBDL é que a gente tem hoje uma agência reguladora que é um orgulho quando a gente vai conversar com outros países, com outras entidades. Então, a Anvisa, nesses anos de história, construiu, de fato, um legado e é muito importante. A gente hoje tem a Anvisa, de fato, como parceira, né, nesse sentido. Então, muito bom. Bom, para a gente começar, eu vou pedir, então, vou fazer alguma... Tem 38 perguntas aqui para fazer, mas eu vou selecionar só 2 e vou começar, já que você está aí na ponta, Guilherme, para a gente falar um pouquinho aí, né, de integração, inovação e acesso. Eu tenho uma pergunta direta aqui para você, que é, indo direto ao ponto, quais tecnologias, aí as emergentes, né, seja a inteligência artificial, a genômica, proteômica, esses novos sensores, qual que você acha que tem o maior impacto de transformação na nossa saúde e por quê? Bom, boa tarde já. Obrigado, primeiro, Fulvio, Carlos, CBDL, pelo convite. É até difícil, depois de todas as apresentações até aqui, a gente falar sobre isso e não ser tão redundante. Mas até de outras oportunidades que a gente já teve de apresentar e discutir esse tema, falando do diagnóstico em si, hoje a gente não vê tanta mudança nas técnicas, no que está sendo feito para chegar ao diagnóstico. Mas o que a gente vê cada vez mais é uma evolução nas aplicações, na maneira de utilizar os dados. Então, acho que, de fato, não nomearia uma tecnologia em si, mas acredito que, como o próprio Érico falou, essa evolução da inteligência artificial agindo em diversos pontos do diagnóstico, né? Não só na interpretação de dados, na ciência de dados, mas desde aceleração do desenvolvimento, que acaba barateando essas técnicas que já são utilizadas e ficam cada vez mais acessíveis, até cadeia logística, o que é que seja que você utiliza a inteligência artificial, reduzindo o custo, você aumenta o acesso.
E, de fato, com a interoperabilidade, que é o que a gente vem falando aqui bastante, essa IA ela deixa de ser uma estatística refinada para virar uma ferramenta de predição, de fato. Acho que você ter um diagnóstico baseado em desfecho, quando você tem acesso e tem bancos de dados bem estruturados, onde você consegue acompanhar, integrando diferentes técnicas, né, seja de imagem, seja de genômicas, seja o que seja, e acompanhando o desfecho, a tendência é que todo esse sistema de diagnóstico acabe sendo cada vez mais acurado, mais barato, mais rápido. E eu acho que é isso que a gente vai ver assim nos próximos anos, e cada vez mais trazendo para a medicina individualizada, né, conforme isso se torna acessível, o point of care virando home care, e toda essa integração de dados, eu acho que é o que vai trazer essa mudança muito brusca no como a gente vê o diagnóstico e o acesso à saúde. Muito bom. Esse ponto que você coloca aí você comentou, né, do point of care virando home care. Isso muda muito a questão da jornada do paciente em si, porque ela não acaba quando o paciente recebe a alta do hospital, por exemplo, né? Então, eu acho que isso também vai abrir muita oportunidade para quem, né, é de laboratório naquele momento onde exames foram disponibilizados em farmácia, né, teve toda uma polêmica gerada, não vou entrar aí mais a fundo, mas eu vejo que, no final, a gente está conseguindo colocar o diagnóstico ainda mais em evidência, independente digamos, do ponto da prestação de serviço. E acho que o laboratório também entendeu isso, e aqueles que conseguiram fazer parcerias estratégicas estão se destacando, estão aumentando aí a sua abrangência de mercado também, seja desde grandes grupos até pequenos laboratórios também. Então, acho que esse ponto que você comentou é bem interessante. Obrigado, Guilherme. Ana, tem uma pergunta aqui, tem mais ou menos umas 30 linhas, mas eu vou resumir. Focando um pouco mais na questão da integração, diagnóstico integrado mesmo, né? Não tem como a gente, eventualmente, não voltar a comentar o que já foi dito anteriormente, mas só para a gente enfatizar e escutar um pouco a sua opinião aí. Né? Quando a gente fala do diagnóstico integrado, na sua visão, o que isso significa daqui a 5, 10 anos? Primeiro, agradeço muito pela oportunidade de estar participando aqui com a CBDL. Boa tarde a todos. Bom, minha percepção é que a gente, no Brasil, ainda tem uma predominância de uma medicina reativa, dentro do que a busca do paciente pela unidade básica de saúde, onde ele descobre as doenças que ele tem, ou ele apresenta sintomas e aí vem a ser tratado. Com toda essa evolução de tudo que nós estamos abordando, já se vê projetos individuais e projetos de parceria, de grupo maravilhosos, trazendo a prevenção como característica maior dentro desse sistema. Essa prevenção permite que a gente, então, saia um pouco daquela caixa onde você, na sua jornada como paciente, faz o exame clínico, faz o exame de sangue, faz o exame de imagem e, num determinado percurso, recebe uma orientação específica de um médico, um especialista, um outro. Como integrar tudo isso para trazer uma visão mais holística do ser humano como um todo e acelerar, sim, a capacidade de ter modelos aí de rastreio mais personalizados e modelos mais assertivos, porque isso diminui o custo da medicina dentro do país e a gente promove um acesso mais seguro. Além disso, essas tecnologias muito bem colocadas de point of care, a descentralização, a criação de unidades móveis de diagnóstico para ter acesso e criar o acesso a unidades e prefeituras de população menor, fazem com que a gente aumente a capacidade
de cobertura e de conhecimento. Dentro da minha visão, isso caminha para um desfecho que, daqui a 10 anos, traz, sim, a interoperabilidade de dados, mas com um pilar que, para mim, é fundamental para que isso possa acontecer, que é a criação da infraestrutura para isso. A gente tem a situação de apoiar a conformidade, o como entregar esses dados para o médico, mantendo a liderança médica na decisão, a liderança clínica disso, para que o médico use essa ferramenta, a inteligência artificial, como uma ferramenta de apoio na decisão dele, mas sempre sendo mantido soberano. E que a gente, como empresa que apoia essa evolução, tenha a missão de, cada vez mais, entender como a gente também leva para fora as necessidades reais para estar acompanhando essa evolução da adaptação da interoperabilidade de dados para dentro do sistema brasileiro. Esse eu acho que é o papel de conexão principal das nossas empresas, que trabalham aí numa visão global, com a realidade do nosso mercado. Tá? E muito disso vem na pauta de futuro para nós. Tá? Isso só faz sentido se também a gente não desconectar a educação médica, que respalda cada vez mais a segurança para o uso desses dados que têm a interoperabilidade para a assertividade na medicina do país. Okay? Perfeito. Você passou por pontos aí, acho que super importantes. A questão da infraestrutura. Eu tenho para mim que, quando a gente fala aí da sustentabilidade do setor de saúde em si, a palavra infraestrutura, para mim, está conectada com o diagnóstico. O diagnóstico ele é e vai ser o pilar fundamental dessa estrutura da sustentabilidade e da integração que a gente vem conversando aqui. Então, acho que foi muito bem colocado. E essa migração ou consolidação das tecnologias que permitam um foco na prevenção também é muito importante. O grande desafio, de fato, é a adaptação do nosso mercado, né? Porque nem tudo que existe lá fora, que está disponível lá fora, a gente consegue trazer e viabilizar. Então, esse também é um bom desafio que a gente vai precisar enfrentar, mas está conectado com a questão da sustentabilidade também. E nem, né? Toda a inovação tecnológica que existe, que é lançada, serve para nós. Exatamente. Tem que ser muito bem pesado. Aí eu pego o ponto que foi comentado aqui, que a medicina ela é regionalizada. Né? Então, da mesma forma que soluções funcionam bem vamos falar, no hemisfério norte, não funcionam para cá. Né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Eu vou agora aproveitar a presença então, da doutora Tereza e vou botar uma pergunta um pouco picante aqui. O que precisa acontecer para que O que precisa acontecer para que uma inovação deixe de ser uma promessa tecnológica e passe a gerar um impacto real no paciente? Excelente pergunta. Porque hoje o que a gente vê aí, antes de responder, o que a gente vê é uma incorporação de tecnologia gigante. E aí eu, como sou regulada, sou obrigada a citar a agência reguladora. Antes a gente tinha todo um processo, certo, que a gente passava de avaliação, que levava um ciclo de quase 2 anos para a gente entender se aquilo ali tinha um custo-efetividade, se aquilo tinha um resultado para o paciente, para o desfecho do paciente. Hoje a gente tem incorporação todos os meses sem passar efetivamente por todo esse ritual. Tá? Então, para mim, passa muita coisa, certo, que precocemente, certo, é colocado dentro da cadeia de saúde e que não necessariamente vai gerar os benefícios prometidos e, ao contrário,
Há muita coisa que deveria ser incorporada, que deveria ser trazido com mais agilidade, certo? Fruto do processo em si, certo? Não está ocorrendo. Então, a gente vê hoje um número de incorporação muito grande de drogas, de tecnologia, ainda com fases de estudos e tempo de utilização muito pequeno jogado dentro da cadeia. Tá? Então, assim, o que uma tecnologia precisa, certo, para ser incorporada é que a gente tenha estudos que mostrem que ela vai trazer realmente o desfecho final para o paciente que ela promete. É basicamente isso. Fúvio, eu gostaria de complementar um pouquinho com relação a isso, porque, quando a gente fala de implementação ou de introdução de novas tecnologias, a gente tem claramente duas etapas. A tecnologia ela é lançada numa velocidade no mercado, mas a implementação dela vem em outra velocidade. Talvez que, num país como o Brasil, de dimensões continentais, uma regionalização para implementações com projetos piloto, onde se fizesse, sim, o enfoque no desenvolvimento de evidências científicas, de estudos clínicos, continuamente, pudesse preparar a base necessária para que depois houvesse uma implementação e uma expansão mais segura. Só complementando, o Brasil é tão continental que, às vezes, algumas coisas são aprovadas e são colocadas na dimensão e a gente consegue implementar em meia dúzia de cidades e estados do país. Tá? Então, assim, ok, está liberado, mas lá na região norte não tem ninguém que faça. Né? Então, assim, tem sido um desafio, tá? Essas escolhas e como é que a gente leva, certo, para a população inteira desse país enorme, certo? A mesma tecnologia, as mesmas oportunidades. E posso só uma colocação? E eu acho que uma coisa que a gente tem também olhar a gente está discutindo o diagnóstico como ele é uma parte só, né, do acesso. É muito complicado a gente olhar para o diagnóstico como sendo o fim, que não é. E muitas vezes, até foi algo que o Érico comentou no começo, hoje o acesso à tecnologia às vezes nem é, de fato, o grande gargalo. Você já tem métodos, você tem telepropedêutica, você tem as unidades de saúde móvel, você tem hoje transporte de amostras para todo lado, e a cadeia toda tem que acompanhar, né? É a educação médica, a educação continuada, a adesão de todos os stakeholders do processo, é muito além do fazer o diagnóstico chegar, né? Tem o tempo de maturação, e acho que isso que comentaram sobre essas provas de conceito regionalizadas, que até a gente vai acabar entendendo muitas coisas que a gente nem está prevendo que serão gargalos, que às vezes nem é o diagnóstico em si, né? É que sempre quando eu falo, eu não estou pensando só na medicina diagnóstica, eu estou olhando a cadeia e o ecossistema inteiro. Não, perfeito, as colocações aí. Isso me fez lembrar uma passagem. Eu tive a felicidade de participar de uma discussão de auditores de planos de saúde, há uns 10 anos atrás, e era uma reunião que eles fazem regularmente, e uma farmacêutica ia apresentar a nova droga, não vou falar o nome, e eu tive a oportunidade de apresentar meu novo teste. Era um outlier lá, era um outsider, porque normalmente só vai a farmacêutica. Falaram, diagnóstico, mas o que você está fazendo aqui? Né? E eu vivi isso aí, porque a apresentação da pessoa foi na minha frente, era uma droga contra um câncer de pulmão, ou de estômago, não sei, e a evidência era de uma sobrevida, talvez, na melhor dos casos, de aumentar em 3 meses a sobrevida por um custo 2 vezes mais caro. Então, houve uma polêmica danada, e aí eu entendi o lado também da fonte pagadora nessa questão, né? E, por outro lado, comentar com vocês assim que eu fui muito bem recebido nesse tipo de reunião. A hora que a gente mostrou um novo exame, um novo teste, e o impacto que ele poderia trazer na decisão e na conduta médica, teve uma pessoa, eu lembro, eu sei quem é, ela falou assim,
por que você não veio aqui antes? Foi muito interessante isso. Então, eu acho que também cabe a nós, agora, eu acho que nos apresentarmos melhor e, de fato, a cooperação e a união dos diferentes entes que a gente tem visto aí ao longo desses últimos anos, principalmente depois da pandemia, tem deixado né, o nosso mercado, os representantes do nosso mercado, acho que mais empoderados e com uma voz mais forte agora. Então, foi bem bacana isso aí. Obrigado pelas colocações. Agora é hora da gente apertar a Anvisa. Eu vou, Marcela, complementando, então, o que a gente já conversou, o que você apresentou, fala para a gente aí, o que você acredita que, assim, quais os avanços regulatórios que poderiam acelerar a disponibilização de novas tecnologias? O que a regulamentação pode contribuir para que a gente tenha novas tecnologias disponíveis? Perfeito. Bem, obrigada pela pergunta. Acho que acho que é mais rico a gente ter a chance de debater do que as apresentações em si, né? Primeiro, acho assim, a gente tem a questão da regulação, vários aspectos, né? A gente tem mudanças hoje dentro do desenho regulatório internamente, né, para facilitar os fluxos de avaliação, principalmente quando a gente fala de produtos fronteira, que você não sabe exatamente mais se o produto ele é um dispositivo médico, se ele é um IVD, enfim, é um material, enfim, o que ele é, né? Porque hoje a gente é tudo segmentado em departamentos, em aonde aquilo ali vai ser implementado. Então, hoje a gente já tem internamente avaliações que são feitas de forma conjunta, né, de formas complementares, para a gente garantir que todos os aspectos foram cobertos. A gente tem várias outras iniciativas, principalmente voltadas à parte de inovação junto a startups. A gente tem alguns projetos, inclusive um novo edital vai ser lançado agora em junho, que permite o acompanhamento regulatório, que é justamente a parte do Breakthrough Device, né, o acompanhamento regulatório durante o processo de desenvolvimento de uma tecnologia inovadora disruptiva, né, para que a gente consiga cobrir todos os aspectos de segurança e avaliação de efetividade. Então, é uma proposta bastante interessante, porque tem a parceria desse acompanhamento durante esse processo e, ao final, você consegue ter essa tecnologia já disponível no mercado precocemente, né, da maneira mais eficiente, sem ficar ali dentro dos tempos de filas, né, que a gente ouve muito falar da Anvisa em relação a filas, e são muitas iniciativas, porque a demanda é muito grande e os recursos são sempre limitados. Queria até aproveitar a oportunidade de falar dessa parte aqui da incorporação, que ela não é feita pela agência, tá, gente, pela Anvisa, ela é feita, no caso do sistema público, pela Conitec, Ministério da Saúde, e aqui, no caso dela, a regulação fica pela ANS, que é uma outra agência, mas são pontos interessantes, né, de ter essa participação. E vou aproveitar também para fazer uma complementação à fala aqui da Ana, em relação a esse contexto de projeção de 10 anos à frente, que a gente também tem que acompanhar uma mudança de comportamento da sociedade, né? A gente fala um pouco da geração, nem sei mais se é geração Z, enfim, qual geração que a gente está, mas a mais nova geração, vou chamar assim, ela tem um perfil comportamental que já é bastante diferente do nosso, né? Então, assim, a gente ouve muitas questões. O consumo de bebida alcoólica, né, reduziu drasticamente. É uma população que hoje se preocupa com os aspectos de saúde, com uma evidência muito maior do que a gente tinha. Então, eu acho que essa mudança de comportamento também precisa ser acompanhada para a gente pensar em projeções de como as coisas vão ficar e discutir daqui para frente. Mas os aspectos regulatórios é isso. A gente vem fazendo provocações junto às agências reguladoras globais para a gente discutir essas questões e fortalecer o quesito da convergência regulatória, que é o que a gente tem que ter, o quê? É um caminho comum para que todo mundo consiga transitar da mesma maneira, olhando com os mesmos olhares, mas trazendo ali as particularidades de cada país. Então, esse contexto da convergência, porque o que é desafiador para o Brasil, gente, também é desafiador para outros países. Os reguladores têm as mesmas dificuldades que a gente tem, né? E hoje a gente, como o Fúvio colocou aqui, a gente consegue conversar de igual para igual, né? Como agência reguladora, a gente está dentro de um mercado de respeito, então a gente consegue conversar de igual para igual e trazer aí as possibilidades de integração, né, e vencer aqui alguns desafios que podem ser hoje vistos como barreiras, né, mas é entender os porquês que as coisas acontecem é que faz a grande diferença.
Perfeito. Muito bom. Eu vou deixar as outras 47 perguntas aqui para poder dar chance para o pessoal perguntar também, né? Alguém quer fazer alguma pergunta específica para alguém aqui da mesa? Está todo mundo com fome? Bom, eu vou abrir então para as considerações finais. A gente respeitar um pouquinho mais o tempo e depois acho que a gente pode continuar esse papo aí, como gostam de dizer na empresa, offline, né? Então, Guilherme, se você puder dar o seu recado aí com relação a inovação, integração e, sem perder de vista, lógico, o acesso, que é aquilo que a gente quer trazer para o paciente. Bom, queria novamente agradecer a todos, CBDL, Fúvio, Carlos, todos pelo convite. Acho que é muito importante a gente ter a oportunidade de ter essas discussões, essas conversas, aproximar todos os entes aí, participantes da cadeia da saúde. A gente está num processo de mudança da maneira como a gente vê o diagnóstico, especificamente, como uma parte, né, de um todo muito maior, né, muito bem colocado por todos. Às vezes nem o que a gente tem de mais inovação não é o que a gente precisa naquele momento e não é o que vai conseguir chegar em todos os lugares, né? E essa integração, essa ciência de dados, toda essa evolução que a gente tem visto, acho que vai proporcionar uma mudança muito grande também, da gente deixar de ver só o diagnóstico e uma medicina baseada em tratamento, né, para uma prevenção, e todo o impacto, né, dessa mudança de visão vai ter para a cadeia de custos da saúde, para a qualidade de vida do paciente. Eu acho que é isso que a gente, com a medicina personalizada, é o que a gente vai ver muito para esse futuro não tão longo, trazendo mais o engajamento do paciente, mais técnicas e métodos e tecnologias que ele possa, de fato, ser o senhor da sua saúde e pensar, e não só no diagnóstico, né, que normalmente a gente vai para o diagnóstico quando a gente já detecta que tem algum problema, mas antecipar esses problemas. Eu acho que isso vai ter um impacto muito grande e é algo que a gente vai ver assim, crescendo muito no futuro breve. Obrigado. Bom, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui, complementando a sua fala também. A gente espera, né, de tudo que está sendo debatido e de todo o esforço que está se fazendo com relação ao desenvolvimento e incorporação da inteligência artificial dentro do escopo da interoperabilidade de dados, conquistar o avanço na disponibilidade dos prontuários eletrônicos, ter aí a conscientização de uma medicina abordando e voltada para uma condição melhor para realmente atacar as doenças que hoje dominam e prevalecem nas nossas populações. Isso é muito importante. Entender cada vez mais a associação com mapeios genômicos, com biomarcadores, e trazer para dentro desse escopo a grande missão do futuro que a gente tem, que é unificar essa possibilidade, não excluindo o SUS, porque isso elimina completamente, para nós, como missão, né, de área de saúde, todos nós aqui temos uma missão, o que a gente considera que seja os gaps, né, de oportunidades que a gente tem dentro do sistema privado com relação ao sistema público. Essa missão estará sendo cumprida a hora que a gente conseguir unificar toda essa interoperabilidade de dados, que tenha a governança correta, mas a gente também tem pesquisadores corretos e gente muito boa para estar associando e levando isso para esse lado mais uniformizado. E, apenas para terminar, nosso papel também como prestadores, fornecedores e implementadores de tecnologia tem que ser um papel muito afinado com essa tendência e essa missão de todo o sistema de saúde do país. Então, a gente precisa participar, tanto quanto a Anvisa, tanto quanto as operadoras de saúde, para entender a necessidade que a gente precisa ter para entregar essa mensagem correta lá fora e participar do processo também.
Sendo muito breve, o recado que fica aqui para mim é que a gente precisa sair do território da intenção para a ação. As ferramentas a gente já tem. A gente já tinha lá atrás, hoje a gente tem de uma forma mais sofisticada, se é que eu posso usar essa palavra. E eu venho nesse mercado há muitos anos e eu vejo muita gente bem intencionada, com grandes ideias, e eu vejo pouco do que a gente se propõe a fazer realmente virar. Tá? E esse mercado ele não se sustenta, certo? Com esse desenho, certo, que ele tem hoje por mais muito tempo. Eu sei que a gente já fala disso há muitos anos também. Esse mercado vai ruir, ele não aguenta mais e ele vai se redesenhando no caminho. Então, assim, as ferramentas existem e a gente tem oportunidade, certo, de fazer parte dessa mudança. Tá? Então, agradecer a Carlos aí pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. Eu estou sempre à disposição no que eu puder colaborar aí de uma maneira geral. Obrigada. Bem, obrigada novamente pelo convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais, né, quando a gente tem a chance de conversar, principalmente juntando atores tão estratégicos. E acho que, certamente, talvez até o que a Tereza colocou aqui, a ação ela depende também do conhecimento. E, muitas vezes, a gente só tem a visão da realidade do setor quando a gente tem a oportunidade de ouvir ou de conhecer. Então, para o governo, de uma forma geral, né, eu vou dizer que isso a participação nossa nesses eventos ela é fundamental. Né? A gente tem modelo descentralizado, que foi exatamente o que ela colocou ali, que poderia, talvez, ser aplicado e que isso talvez não tenha nunca nem sido pensado, provocado, né, e, enfim, motivado, né, claramente o porquê, talvez, modificar algum modelo que a gente já tenha hoje. Então, eu acho que também é importante esse papel das trocas. Né? A gente, às vezes, tem aquele conceito e fala, ninguém fez nada, mas o que de fato a gente fez? Né? Como que você se mobilizou para que aquilo ali fosse, de fato, diferente? Então, eu acho que assim, são sempre oportunidades da gente ouvir, aprender e sair com aquela provocação, com aquela instigado, né, que eu digo, em querer fazer algo diferente e entender aonde que estão qual seria o caminho, né? Como construir esse caminho. Eu acho que o Carlos tem essa interlocução muito bacana e faz isso muito bem, de juntar atores estratégicos para que a gente possa, de fato, conversar e abrir os horizontes, né? Porque, senão, a gente, na rotina do dia a dia, a gente acaba trabalhando só com aquilo que já é o nosso problema de rotina e não consegue enxergar o todo numa perspectiva de mudança. Então, acho bastante oportuno, agradeço novamente e parabenizo todos vocês aqui por essa participação e pelo tempo de vocês também de estar aqui nos ouvindo. Obrigada. Muito bom. Bom, obrigado. Agradecer a todos. Eu acho que, com essa atividade, a gente fecha o nosso evento com a visão, né, da indústria, representada aqui pelo Guilherme, pela Ana, a fonte pagadora, no caso, a doutora Tereza representando a Sul América, e a agência reguladora, aqui, né, com a Marcela. Eu acho que, de fato, a CBDL tem buscado isso, de criar essa sinergia entre os diferentes atores, e não só a CBDL, mas eu acho que aí as associações, e colocando como exemplo o PNDL, eu acho que é um primeiro grande exemplo de sinergia do setor, que eu acho que pode ser, digamos assim, a semente para uma coisa maior, para a gente sair do campo, né, da ideia, de fato, para a ação. Acho que essa provocação é muito bem feita. E estamos prontos e, digamos, ávidos por poder contribuir e fazer parte dessa mudança. Então, muito obrigado.